Então, vamos falar um pouquinho sobre o sistema imunológico? Como a Carla disse, eu tenho 2.982 trabalhos científicos que mencionam meu nome, inclusive utilizado por mais de 16 mil universidades, Oxford, Berkeley, New York University e Universidade do México, e também vocês vêm aqui na Universidade Ahmad Georgia. Por quê? Porque eu tenho um trabalho científico no Hospital Militar de Dubai. Pronto, então sobre o que eu vou falar com vocês, um pouquinho de conhecimento eu tenho. Guardem essa frase, todos que estão na sala. O sistema imune é a coluna vertebral da identidade fisiológica. Não existe movimento no organismo de uma maneira coesa e sintonizada se não houver um sistema imune apto a agir. Ok? Quando a gente fala do Covid, que foi o que a gente falou agora, da pandemia, vocês repararam que durante todo o Covid esperou muita gente sofrer para eles entenderem que o sistema imunológico tem a ver com a qualidade de vida e saúde? Que genes do sistema imune pode explicar a resistência e suscetibilidade ao novo coronavírus? Casos graves de Covid-19 estão associados a envelhecimento do sistema imune. O que a ciência aprendeu sobre nossa resposta imunológica ao coronavírus? Essa live é importantíssima para todos vocês, não por causa só de um vírus, mas vírus, fungos, parasitas, bactérias, células doentes e cancerosas. Vocês hoje vão entender o que acontece dentro do seu corpo de uma maneira que eu vou falar não muito técnica, mas que seja compreensível a todas. Atenção, vocês sabiam que o primeiro prêmio Nobel de Medicina, Carla, Fisiologia e Medicina, foi para um imunologista, foi o precursor da imunologia em 1901. Se chama Emil Adolf von Behring, da Alemanha. O primeiro prêmio Nobel de Medicina. Veja a importância sobre o que nós estamos falando. O que é o sistema imunológico? Vamos lá. Como é que ele funciona? O sistema imunológico, ele tem uma coisa que se chama equilíbrio. Ok? Equilíbrio. Quando ele está nessa linha de equilíbrio, você tem saúde. Então, Domingos, espera aí, me entenda. Quando ele é agredido, ele reage, fica hiperativo, começa a batalha dentro do teu organismo das células que eu vou explicar para você, existe uma curva de ganha e perda, ganha e perda, ganha e perda, e retorna para a posição de equilíbrio. Ok? Está bem claro isso? Ótimo. Só que nós sabemos, e é de conhecimento geral, que para eu ter saúde, o meu sistema tem que fazer essa curva, ou seja, ser agredido, reagir, ser agredido e reagir. Mas, às vezes, por algumas ações, que já já nós vamos falar delas, quando nós temos o sistema sempre hiperativo e por agressões externas, nós temos aqui alergias e intolerâncias alimentares. Ou seja, o meu sistema fica hiperativo, ele fica nervoso, ele começa a combater o próprio corpo e as próprias células. Nossa, Domingos, não sabia disso, só que também tem as agressões internas. E as agressões internas, se você reparar aqui, quando o sistema está hipoativo, ou seja, frágil, sem condições de reagir a essa agressão, ok? Você tem o quê? Infecções por vírus, fungos, parasitas, bactérias, e vem da agressão externa, ok? Agora vamos falar das internas? Quando eu tenho uma hiperatividade, eu tenho doenças autoimunes, que vocês devem conhecer, e nós vamos falar sobre elas já um pouco mais para frente. Só que temos também um problema seríssimo quando a agressão é interna, quando o sistema está hipoativo, que são as doenças tumorais. Se vocês guardarem esse quadradinho,
pode até tirar uma foto, vocês vão entender qual é a fase que pode estar o teu sistema imune perante alguma agressão, interna ou externa. Domingos, será? Até o fim da live você vai entender. Vamos em frente. Quando eu necessito fazer com que a hiperatividade volte ao equilíbrio e a hipoatividade vá para o equilíbrio, eu preciso ou estimular ou modular. Poxa, que legal. Vamos falar sobre o sistema imunológico. Todo mundo sabe que as primeiras barreiras, pele, suor, mucosas, ácido gástrico. Domingos, eu não sabia que o suor era uma barreira do sistema imune. É. Se você soa demais ou não soa, você tem problema no teu sistema imunológico. Se você tem problemas de pele, você tem problemas nas suas barreiras do sistema imunológico. Mucosas. Carla, você tem uma ideia? Por exemplo, eu tenho 2,1 m de altura. Automaticamente, eu devo ter, no mínimo, aí uns 4 m² de pele. Exato. Já é uma quantidade muito, muito boa, né? Você tem uma ideia de quantos metros quadrados nós temos de mucosas dentro do nosso corpo? Eu vou Não. dizer para vocês. 400 metros quadrados. 400 metros quadrados. E as mucosas, por serem uma barreira, é ali que o nosso sistema trabalha absurdamente também contra os ataques externos. E também alguns internos. E se nós temos o ácido gástrico, que o ácido gástrico ele elimina muitas coisas ao você ingerir, mesmo que seja... Se lembra aqueles bichinhos que o pessoal no Oriente come? Eles podem comer à vontade. Por quê? Porque eles morrem no suco gástrico. Olha que coisa incrível o nosso sistema. Que coisa maravilhosa. Olha que incrível o Criador. Nós temos a medula óssea, que é a fábrica, correto? Nós temos o timo. Mas fala, o que é o timo? É só se lembrar o orangotango. O orangotango sempre faz assim. Mas por que ele faz isso? Porque ele está estimulando o timo, principalmente quando ele vai à guerra. E o timo é onde os nossos linfócitos passam por uma prova. E já já nós vamos falar sobre isso. Olha que coisa interessante. Temos os vasos linfáticos, temos os linfonodos, temos o baço, temos as placas de Peyer que ficam no intestino. Aqui, o intestino está 70% do teu sistema imune. Nossa, Domingos, que legal. E temos as amígdalas, as adenoides. Por exemplo, na minha época, eu tinha muita inflamação de garganta, os médicos tiravam as amígdalas. Hoje já não tiram. Por quê? Porque a amígdala é uma barreira do sistema imune. Olha que coisa interessante. Mas, Domingos, como é que é esse negócio do sistema imune? Meninos e meninas da Carla da Aquarius TV, vocês sabiam que dentro do seu corpo você tem, atenção, um sistema de segurança que tem guarda municipal, polícia civil, polícia militar, bombeiro, polícia federal, sniper, exército, marinha e aeronáutica? Vocês sabiam disso? Domingos ou não. Então, façamos uma analogia. Quando você tem a nossa célula-mãe, correto? Que cria tudo isso, nós temos as células progenitoras linfóides e as progenitoras mieloides, que são os linfócitos e os granulócitos. Então, vamos pensar que aqui nós temos o quê? Dos linfócitos, exército, marinha e aeronáutica. E aqui, essa natural killer, que trabalha dos dois lados, são os snipers. Nós vamos falar muito em analogia para vocês entenderem como é que funciona. As natural killers são snipers, são aquelas que não têm diálogo. Quando ela encontra uma célula que está doente ou cancerosa, ela a mata, não tem diálogo.
e vocês vão vê-las agindo. Ali, você está vendo, eu não vou dizer uma por uma, porque senão a nossa live demoraria muito tempo. Mas eu quero que você entenda que o linfócito B, ele tem células de memória e também os famosos anticorpos, ok? O linfócito T tem uma que é auxiliadora, que é uma helper, que ajuda, e tem outra que mata, que é a citotóxica. Então, aqui, você tem as forças armadas. E desse lado, que são os granulócitos, você vai ter o quê? Guarda Civil, Polícia Militar, bombeiros. Vocês estão vendo que coisa interessante? Detetives. Toda essa parte dos granulócitos seriam aquele sistema de segurança nosso que é rápido de agir. Domingos, vamos ver se eu entendi. Então, a imunidade inata, que são os granulócitos, e já já eu vou mostrar para vocês, é como se fosse a Guarda Municipal, Polícia Civil, que se a gente telefona, vem rápido. Perfeito, está vendo como você entendeu? E adaptativa é as Forças Armadas, são as Forças Armadas, que demoram muito para se movimentar. Olha que legal! Vocês estão entendendo como fica fácil entender o sistema imunológico? Quais são os agressores? Vírus, bactérias, fungos, parasitas e células tumorais. A imunidade inata, que é aquela que eu mostrei para vocês, está vendo que está NK aqui. Lembra? A sniper, né? Sistema complemento, célula dendrítica, macrófago. O macrófago também é uma polícia militar, ele corre atrás de motoqueiros, ele corre atrás de vírus, de bactérias, inclusive até ajuda no câncer. O eosinófilo é o bombeiro, e assim sucessivamente. Quando eles não dão conta, eles chamam quem? A imunidade adaptativa, que eu acabei de mostrar para vocês lá. E como é que isso é feito? Por comunicação. Você está vendo isso aqui? Ó, tudo é informação. Por citocinas, por células dendríticas, que elas fazem o quê? Pensa assim, entrou um vírus no meu organismo, ele é detetado, o sistema inato tenta combatê-lo durante 4, 5 dias, ou seja, tua imunidade celular pode destruir esse vírus. Caso não consiga, após 4 dias, ele chama a imunidade adaptativa, que aí pode ir de 5 a 14, 15 dias. Pô, é mesmo, estou lembrando do Covid, tá vendo? Por isso que nós precisamos ter uma imunidade inata que possa reconhecer, reagir e recordar. Nossa, Domingos, agora eu estou conseguindo entender um pouco sobre o sistema inato. E o adaptativo? Quando não consegue o sistema inato resolver, chama o adaptativo. E eu vou mostrar exemplo para vocês. E tudo isso por intermédio de informação. Informação. Vocês têm a célula de memória, por exemplo, eu não fui vacinado contra sarampo. Eu tive sarampo. Quando eu tive sarampo, o meu sistema inato reconheceu o sarampo, tentou matá-lo, não conseguiu, chamou a imunidade adaptativa e, a partir daí, a minha imunidade adaptativa acabou com o vírus de sarampo dentro de mim e as minhas células de memória sabem que sempre que um vírus de sarampo penetrar no meu organismo, vai destruir. Tá bom assim, Carlinha? Show, eu estou até emocionada com a tua exposição. Sou muito grata. Vamos em frente. E como é que tudo isso começa? O nosso sistema imune ele é formado já na mamãe. Quando a gente é um feto. Quando nós estamos recebendo informação pelo cordão umbilical, pelo líquido amniótico, tudo está vindo por ali. E a gente recebe IgG, e depois que nós nascemos, o IgG vai sendo destruído até o próximo 10 dias e depois começa a IgA. O que é o IgA? Vamos lá. Vocês já viram, por exemplo, todos os mamíferos, quando nasce um filhotinho, que o cachorrinho fica lambendo, lambendo, lambendo? Por que ele está fazendo isso? Que já está passando anticorpos para a cria.
como a mamãe quando dá beijo. Está também transferindo IgA. Nossa, Domingos, fica tão fácil entender dessa maneira? Sim, há 15 anos que eu trabalho de uma maneira que explique o sistema imune, que todo mundo compreenda e que não seja de uma maneira muito... Se eu começar a falar em plasmócitos, eosinófilos, vai ser muito confuso para a pessoa que não é da área. Mas até os profissionais de saúde podem usar esses exemplos para conversar com os seus pacientes, clientes ou amigos, para que eles entendam esse processo. Nossa, que legal! Vamos em frente, então. Tudo isso por informação. Vamos aqui falar um pouco sobre cada um deles? E bem rápido, tá? Imunidade inata. Os neutrófilos. O que eles fazem? São os primeiros a responder a infecções, especialmente infecções bacterianas. Eles engolfam e destroem patogênios através de um processo chamado fagocitose. Ele engole, ok? Macrófago também desempenha um papel de fagocitose e ajudam a eliminar patógenos. Eles também são importantes na sinalização de outras células imunes para a presença de invasores. Então, vamos lá. O macrófago ele pode ser apresentador de TV, ele apresenta, olha só que incrível, ele apresenta para o sistema deixa eu apagar aqui, apresenta para o sistema, sinaliza essa invasão, ele é guerreiro e ele também é da turma do deixa disso. Vocês já vão ver tudo isso. Vocês vão ver já tudo isso. Célula NK, lembra que eu falei que são os snipers, que matam, não tem conversa? Eles destroem células infectadas por vírus, células tumorais, sem a necessidade de ativação prévia por um antígeno específico, sem ser comunicado. Ele identifica e mata. A imunidade adaptativa, que a célula NK também trabalha na imunidade adaptativa, nós temos os linfócitos T, vocês já devem ter ouvido falar muito disso, no teu exame de sangue. Vocês hoje vão ver a importância do teu leucograma. Existem vários tipos de célula T. T auxiliares, que ajudam a orquestrar a resposta imune, e células T citotóxicas, que também podem matar células infectadas diretamente, como a NK. Está vendo que agora a gente está entrando no exército, nas Forças Armadas? Linfócito B, eles produzem anticorpos que se ligam a antígenos específicos. Tem um exemplo muito bonito que o Flávio fala, que é como se fosse o brigadeiro, sabe aquelas bolinhas? Eles se grudam ali no antígeno, né? Eles se grudam ali de uma maneira maravilhosa, marcando aquele patógeno para destruí-lo ou neutralizá-lo. E depois você tem a célula T reguladora, que, embora o seu papel principal seja regular e moderar a resposta imunológica, um desequilíbrio nas funções da célula T reguladoras pode levar a uma resposta imune inadequada, que é o caso do HIV, que ataca CD4. Quando essas células não funcionam adequadamente, sejam por deficiência genética adquirida ou por supressão devido a medicamentos ou doenças crônicas, o corpo se torna mais suscetível a infecções. Não é interessante? Vamos aqui dar um exemplo que todo mundo aqui conhece. Vamos lá. Quem aqui nunca machucou o joelho? Então vamos aqui falar que a Aninha machucou o joelho. Todos eles ali, os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, monócitos e macrófagos, todos eles vão agir em conjunto. Acabou de machucar o joelho. Os neutrófilos chegam e começam a atacar as bactérias que podem ter entrado naquele cortezinho do joelho da Ana. Os eosinófilos também chegam e vão gerar resposta alérgica e inflamação. O machucado fica vermelho em sua volta e quente. Você está vendo o sistema de segurança? Polícia Civil, Guarda Municipal, todos ali dando segurança para a Aninha. Os basófilos, eles liberam fluido para o sangue coagular o mais rápido possível, porque outras células estão fazendo o trabalho.
Sabe aquela aguinha que sai da ferida? É o fluido. Olha que legal. E os monócitos? E todo monócito, essas não têm trabalho tão específico, mas chegam lá para trabalhar com a equipe, correto? E os macrófagos? Todo monócito um dia quer ser macrófago. Removem as células mortas, é como se fosse um rabecão. Lembra que eu falei do macrófago? Pode ser o apresentador de TV, pode ser o guerreiro, como também ele é rabecão, ele vai lá e remove as células mortas. E as que não deviam já estar lá. E aí começa a recuperação da ferida. Mas, Domingos, e se entrar alguma bactéria e o sistema inato, que é esse que se apresentou, não conseguir e tiver uma infecçãozinha? Aí chegam as NKs. As NKs vão eliminar e neutralizar tudo aquilo que tiver na ferida que o sistema inato não conseguiu. Ficou claro? Acredito que sim. Olha que lindo isso. Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha. Eu quero que todos leiam o que está escrito. Imagine uma bactéria com uma capacidade de duplicação a cada 30 minutos. Em 24 horas pode chegar a produzir em torno de 100 trilhões de bactérias. Vocês prestaram atenção no que está escrito aí? E quem é que tem que combater isso? O sistema imunológico. E como ele faz isso? Agora vocês vão ver eles agindo. Olha que coisa incrível. Aqui é uma célula cancerosa. Vocês estão vendo? Carlinha, está dando para ver a minha mãozinha, o meu ratinho? Sim, está vendo sua mão, sim. Ah, ótimo. Isso aqui, ó, é uma célula NK. Ela é pequenininha, né? Mas olha o poder dela. Deem uma olhada. Que lindo o que é a natureza, o que é a obra do Criador. Ela identificou, já foi comunicado que é uma célula cancerosa, a célula NK encosta na célula cancerosa, joga a quimioterapia divina, que são granzimas e perfurinas, e leva essa célula à morte. Aqui, uma célula infectada por vírus, olha o tamanho dessa célula. Ela está infectada. Dentro de uma célula pode caber mais de 1000 vírus da mesma espécie. E a célula NK não tem medo, porque ela quer o quê? Jogar suas perfurinas e granzimas e destruí-la. Olha que legal, o neutrófilo. Você se lembra que eu falei do neutrófilo? O neutrófilo é a polícia militar correndo atrás de uma bactéria, que é um motoqueiro na estrada. Olha lá, isso o que ele faz? Ele fagocita, ele come aquela bactéria. Após comer essa bactéria, vai para outra. Veja a ação dos linfócitos T, lembra que eu falei das Forças Armadas, depois de identificado, agindo também numa célula cancerosa. Olha que maravilha o que vocês estão vendo. Vocês, a partir de agora, começam a entender que a cada segundo e a cada minuto na vida de vocês, o teu sistema imunológico está fazendo isso. Se comunicando que nesses dois aqui, ó, células NK e células citotóxicas também fazem a mesma coisa, encontram com aquela célula cancerosa e a matam. Ah, Domingos, eu pensei que era a quimioterapia que matava. Quimioterapia imobiliza e adormece. Quem mata é o sistema imunológico. Guardem isso. Porque se a quimioterapia matasse, essa célula morta, se não fosse engolida ou destruída, viraria necrose. E quanto mais verdinhas nós temos, que são as NKs, as CD8, nós ganhamos a guerra. Mas, infelizmente, vocês estão vendo que nesse campo tem mais cancerosas do que as nossas NKs de defesa. E em todo lugar onde tem pouca segurança e muita maldade, a maldade acaba vencendo. Ah, Domingos, então eu tenho que me preocupar muito com a minha alimentação do meu sistema imunológico por causa das minhas células de defesa, da minha segurança inata e das minhas forças armadas adaptativas. Perfeito. Guardou isso? Vamos agora a uma outra que é mais bonita ainda.
Vocês estão vendo aqui uma NK atacando uma célula cancerosa e vocês vão ver a quimioterapia da criação. Olha que coisa incrível. Nós estamos aqui já com outro corante na célula, né? Se podemos chamar de corante, tá bom? Vocês vão ver aqui que essa célula está eliminando células cancerosas. E vocês estão vendo esses pontinhos que estão dentro aqui das NKs? Lembra que eu falei das granzimas e perfurinas, que é a quimioterapia do criador? Essa é a quimioterapia do criador. O que ela faz? Ela procura, durante toda a sua viagem no nosso organismo, por células cancerosas. Opa, tem alguém com o microfone aberto. Quando essa célula encontra uma célula cancerosa, ela gruda, como vocês viram, e a partir daí, veja que coisa linda. Olhe que coisa maravilhosa. Ela vai começar, está vendo esse vermelhinho aqui? Esse contraste? Ela vai grudar na célula cancerosa e jogar lá dentro as granzimas e perfurinas. Vejam os tentáculos dessa célula NK. CD8 a mesma coisa. Olha que maravilha da criação. Veja, isso presta atenção, é ao vivo. Olhe que coisa maravilhosa. Aqui vocês estão vendo, numa animação, a célula atacando uma célula cancerosa e lá estão as perfurinas e granzimas levando aquela célula à morte. Domingos, como é que eu acredito nesse filme? Querida, na Universidade de Cambridge. Eu acho que vale a pena a gente aceitar essa informação. Domingos, e agora? Quem é isso aí? Você está vendo? Isso aqui é um parasita. Lembra do eosinófilos, o bombeiro? O eosinófilo atacando? Você quer ver? Olha, esse filme é famoso, muita gente conhece. Quando você tem um aumento de eosinófilos no teu exame de sangue, ou você tem parasitas ou você tem alergias também. Pode ser também. Domingos, que legal. E o macrófago? Vamos ver o macrófago em ação? Olha que legal. Lembra que eu falei que o macrófago ele é guerreiro, né? Apresentador de TV, ele apresenta a célula, apresenta o patógeno, apresenta tudo isso ao seu sistema. Olha como é que ele funciona o macrófago. Deixa eu tirar o som. Identifica, você está vendo aqui, tá? Lembra que eu falei, todo monócido um dia quer ser macrófago? Olha só, isso aqui é produzido em laboratório. Você está vendo um macrófago aqui e uma colônia agrupada. Olha o que o macrófago faz. Ele come, ele engolfa todas as bactérias. Olha outro aqui, olha outra colônia ali. Ele engole tudo isso. Isso está acontecendo neste momento no teu organismo. Todos os filmes que eu passei aqui, nesse momento está acontecendo no teu organismo. As bactérias morrem. Ah, Domingos, eu pensei que era antibiótico. O antibiótico adormeceu aquela bactéria, imobilizou. O macrófago foi lá e comeu. Olha agora, note, 32 minutos aqui. Os macrófagos agora são os maiores, as bactérias os vermelhinhos. 55 minutos para engolir. Agora veja o tempo que o macrófago leva para destruir esse invasor. O que vimos nesse momento, em 30 segundos, aconteceu durante quase 2 horas. Será que hoje vocês vão entender que a importância do sistema imunológico ela é maior que qualquer outra preocupação que vocês possam ter? Será que o que vocês estão vendo é o que é o que vocês estão vendo? Será que o que eu estou ouvindo é a realidade, é a verdade? Tudo que eu estou falando aqui é comprovado cientificamente. Se muitos profissionais, durante essa fase que a gente passou, tivessem esse conhecimento, muita gente poderia ser até não ter tido tanto medo e apenas receio e respeito se entendesse que se ela estimular, se ela cuidar do seu sistema imune, dificilmente ela vai ficar enferma.
Então, a resposta do sistema imunológico apresenta 3 fases, ok? Ativação, quando o antígeno é reconhecido por um anticorpo ou um receptor de superfície na membrana celular. Lembra? Todo o sistema inato e adaptativo. Regulação. A resposta imunitária deve ser regulada de forma a não causar dano devastador ao hospedeiro. Anafilaxia e destruição tecidual disseminada. Tem que ser regulado, porque se não for regulado, pode ter uma hiperatividade e a pessoa ir a óbito. E resolver o problema. A resolução, a resposta imunitária atinge seu objetivo quando, atenção, o antígeno é sequestrado ou eliminado do corpo. Vocês viram, macrófago, as NKs, todas elas trabalhando. Simples assim. Domingos, diz alguns sinais de alerta que eu tenho que ter se a minha imunodeficiência primária não está boa. Então, vamos lá. 2 ou mais otites num período de 1 ano. Tem que ficar esperto. Porque infecções frequentes, se você está frequentemente pegando resfriados, gripes ou outras infecções, pode ser um sinal de que seu sistema imune não está bom. Ok? 2 ou mais novas sinusites no período de 1 ano na ausência de alergia. Isso também pode gerar o segundo ponto, que é uma recuperação lenta. Quando se está doente, a recuperação pode demorar mais do que o esperado, indicando que o sistema imunológico pode não estar funcionando em plena capacidade. Uma pneumonia por ano ou mais de 1 ano. Diarreia crônica, com perda de peso, porque o teu sistema imune, as placas de Peyer, 70% está ali. É ali que ele vai distribuir para todo o teu sistema imunológico a grande informação. Infecções virais de repetição, herpes, verrugas, condiloma. Fadiga crônica, sentir-se constantemente cansado, mesmo com descanso adequado, pode ser um sinal que o seu sistema imunológico está comprometido. Necessidade de uso de antibiótico intravenoso de repetição para melhorar algumas infecçõezinhas de vocês. Olha que informações legais que a querida Carla está levando para vocês. Abscessos profundos de repetição na pele ou em órgãos internos. Temos que ficar preocupados, o nosso sistema imune não está legal. Feridas que cicatrizam lentamente, viu que eu expliquei, Daninha? Eu, por exemplo, às vezes eu me machuco, de propósito, às vezes, para ver qual que é a rapidez do meu sistema imune. Eu faço um risco, como se fosse um arranhão. Para quê? Para ver a minha atividade imune de recuperação dessa ferida. Um sistema imunológico saudável ajuda no processo de cicatrização. Você viu o que eu expliquei ali atrás? Infecção fúngica invasiva. Estou sempre com problema de infecções urinárias de repetição. Infecção da Mycobacterium tuberculosis ou atípica, muita gente tem, precisa tomar cuidado, teu sistema não está funcionando bem, são infecções oportunistas. Histórico familiar de imunodeficiência primária, a ocorrência das infecções por micro-organismos que normalmente não causariam doenças em indivíduos com sistema imunológico saudável pode ser um sinal de imunossupressão. Agora, se meu sistema está muito hiperativo, Domingos, o que eu digo? Por exemplo, doenças como síndrome de fadiga crônica, que eu falei ali, lúpus eritematoso, sistêmico, né? Lúpus eritematoso sistêmico, que é o LES, artrite reumatoide, etc. Aqui vocês estão vendo os sintomas do síndrome de fadiga crônica. Perda de memória ou concentração, dores de garganta, dores de cabeça, aumento dos nódulos linfáticos no pescoço ou nas axilas, dores musculares inexplicáveis, né? Sono não reparador, dores nas articulações, você dorme, parece que no outro dia um caminhão passou por cima de você, alergias, reações alérgicas frequentes, doenças autoimunes, como eu acabei de falar, da síndrome do lúpus, doenças como artrite reumatoide, esclerose múltipla, também indicam que o sistema imunológico está atacando o próprio corpo, está hiperativo. Inflamações crônicas,
sintomas gastrointestinais, pele irritada, condições de pele como eczema, psoríase, são frequentemente associados a uma resposta imune exagerada. Então, você já entendeu o que é hiperatividade e o que é hipoatividade. Então, vamos aqui para outra. Qual a melhor possibilidade? É aquela, eu acho linda essa frase, e é do Dr. Flávio Ferreira. É aquela que você pode fazer onde você está com o recurso que você tem no momento presente. A terapia holística, que é a abordagem holística, que é o que todos a gente usamos hoje na saúde integrativa, nós acreditamos que os elementos físico, emocional, mental e espiritual de cada pessoa formam um sistema e objetiva tratar de toda a pessoa em seu contexto, concentrando-se tanto na causa da doença como nos sintomas. Alguns fatores que baixam a imunidade. Vamos lá, estresse, má alimentação, distúrbio do sono, alterações hormonais, TPM, né, que as mulheres quase não têm, doenças, consumo de álcool exagerado, overtraining. É diferente exercício físico e atividade física. Atividade física é benéfica. Exercício físico extenuante é maléfico. Diminui o teu sistema imune. Se você não for atleta de alta competição, faça atividade física, não exercício físico. Imunossupressores, quimioterapia, radiação, problemas genéticos. Mas, Domingos, então o que a gente pode fazer? Usar os recursos atuais. Uma consultoria em imunidade, uma avaliação imunológica adequada. Eu pergunto a todos vocês, quem aqui já foi no imunologista? Ah, eu tenho diabetes. Ótimo. Você já foi? Ah, fui no endócrino. Ok, você foi no imunologista? Porque a diabetes é um problema imunológico? Também pode ser um problema imunológico? Domingos, eu não sabia. Por isso que eu sempre digo, vá sempre a um imunologista para ver como está o seu sistema imune. A partir daí, o imunologista vai te indicar qual profissional que você deve ir. Ah, Domingos, eu tenho uma alergia na pele. Ok. O que eu tenho que fazer? Imunologista, depois dermatologista. Tem coerência que você está falando. Total. Total. Europa, América. É assim. E você tem dermatologistas que são imunologistas. Mas você tem dermatologistas que não são imunologistas. Terapias com injetáveis que existem, terapias integrativas, como a biofísica quântica, ozonioterapia, nutracêuticos variados, imunobiológico, reposição e reposicionamento de medicações para outros fins. Você tem muitas ferramentas à tua disposição. Você tem ferramentas bionanotecnológicas, que eu trabalho há 15 anos com elas. Nossa, Domingos, que interessante. Fatores de transferência, está aqui, ó, nanotecnologia e imunidade. Isso é fantástico. Tudo à sua disposição. Eu quero que agora vocês entendam e guardem esse quadrinho. Ok? Vamos guardar? A imunidade inespecífica e imediata, que é inata, as barreiras, inflamação, fagocitose, sistema complemento, células NK e também interferon, que está aqui, que é uma das bases do sistema imune. Agora, vamos para a adquirida? Nós temos o humoral e a celular. O humoral, o que são? Os linfócitos B. Lembra? Marinha. E a celular? CD4, NK e CD8. O que é? Os snipers, o exército, a aeronáutica explodindo. E aí você tem as células de memória imunitária, que está na humoral, e os anticorpos. Você guardando esse quadradinho, você vai entender quando você estiver passando por alguma enfermidade. Ok? Atenção!
Nós temos problemas seríssimos hoje no mundo de exaustão imune, por vários motivos, e eu não vou falar um deles porque não podemos. Infelizmente, nós estamos tendo perdas da função das células CD8. Isso é péssimo. Nós estamos tendo muita gente com infecções crônicas, com HIV, com hepatite C e câncer, principalmente o melanoma. Nós estamos tendo bloqueio dos receptores inibitórios que pode resgatar a função das células TC-CD8. Não sou eu que estou falando, é o Dr. Richard John Loney. Vocês podem pesquisar. Isso é científico o que eu estou falando. Como está o seu sistema imune, meus meninos e minhas meninas da Aquarius TV? Como está? Responda para mim. Lembrem. Lembra lá? A holística. Tratar o ser humano como um todo. Um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Eu, se penso em coisas ruins, eu sinto algo muito ruim que vai atrapalhar toda a minha parte hormonal. Ai, vai me dar problema em todo o meu organismo. Você, quando tem um pensamento ruim, você se arrepia, você sente aquecimento. Isso fez o quê? Um descontrole imunológico e hormonal dentro do teu corpo. Então, lembra, pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Tente ter pensamentos bons para sentimentos maravilhosos e ter um comportamento de amor ao próximo. Lembre que o sistema psiconeuroendócrino imune é o que comanda o nosso corpo. O sistema nervoso vai mandar e receber pelo sistema endócrino neurotransmissores e neuropeptídeos. O sistema nervoso, o sistema imune por intermédio de citocinas, hormônios do sistema imune e do sistema endócrino. E aqui está a diferença entre ter doença e ter saúde. Guardem essa frase que é do meu querido guru, meu amigo, Dr. Laí Ribeiro, que tive a honra e o prazer de andar 3 anos com ele pelo Brasil, lançando a água alcalina. Foi o Domingão que rodou o país em 2011, 2012, que ninguém nem sabia o que era água alcalina. Eu, Dr. Laí e Mauro Mumbach, rodamos o país levando a água alcalina. Guardem essa frase, que o sistema imune esteja conosco, mas nunca contra nós. Ok? Está aí meu nome, está aí o meu WhatsApp. Alguém que precisar de qualquer coisa, entre em contato com a Carla. Estarei sempre à disposição. A Carla vai fazer toda essa filtragem. Estou aqui para poder fazer a diferença na vida de vocês. Humildemente, esse servidor está aqui para vocês.